ação da CPI com o Superior Vamos lá, Pedroso. para que se apurasse o que está sendo trazido por ele. Vamos lá. O senhor Vamos lá. Vamos colocar aí o Flávio Bolsonaro enchendo o saco, por favor. Um pouco. Tem uma questão Boa tarde para todo mundo, né? Começando mais um DCM ao meio-dia, seu giro de notícias. De advogado, depois apresenta questão de ordem por estar sendo. Ficou legal meu fonezinho? Eu tô aqui no cenário de Warriors. Você tá meio Hello Fellow Kids. Estão publicadas Eu tô no site Hello do Fellow Senado Kids. Federal, O que é sendo Hello a Fellow violação constatada. É o William Dafoe fazendo de jovem. Especialmente alguns deputados federais. Razão pela qual solicito eu vou usar umas gírias. De ordem para determinar o cumprimento das regras de nós estamos aqui ralando, o pessoal, tá estranho, mas eu tive que sair do meu lugar por questões de segurança e, enfim, estamos acompanhando o depoimento do Wilson Witzel, ex-governador do Rio, e foi um discurso longo do Witzel, um discurso de comício em que ele está se defendendo, teve uma enrolação desgraçada dos senadores governistas, o Girão de novo acusando o Renan de não poder estar ali no cargo de relator, tentando, evidentemente, ganhar tempo e causar problema. E agora está o Flávio Bolsonaro tentando zoar o barraco e tentando fazer o que eles fazem, que é obstruir os trabalhos da CPI, com medo do que o Witzel possa falar sobre o pai dele. O Witzel já acusou o Bolsonaro de não recebê-lo no palácio, de um jeito meio, me pareceu mais ressentido e magoado do que qualquer coisa. Vamos torcer para ele cumprir o prometido, que é falar mesmo de coisas que importam. Por exemplo, dinheiro, desvio de equipamento de saúde, relações com o Bolsonaro, coisas que ele possa contar para iluminar essa CPI e não ficar num papo furado, não me recebeu, me soou mais assim como alguém triste do que como alguém realmente preocupado em contar o que as pessoas precisam saber sobre esse genocida, sobre esse vagabundo e a família inteira deles. De qualquer maneira, é um depoimento que tem uma expectativa enorme em torno disso, tem uma preocupação enorme do Planalto em torno disso. Agora resta a gente ver se isso vai rolar direitinho como se espera. Pedrão, você pode fazer os avisos aí, meu caro, para o pessoal lembrar de colaborar conosco, porque em dia de CPI a gente se ferra de audiência, que o YouTube passa tudo para outras pessoas, dispersa completamente e o DCM sofre. Diga lá, Pedroso. Posso colocar a gente na tela, Kiko? Agora está o Randolph falando, né? Deixa eu colocar aqui a gente na tela. Pessoal, mandem superchats, deixa eu dar os avisos de sempre aqui. Tô vendo, a Sandra Mello já mandou aqui uma contribuição pra gente. Deixa eu ver se o Ricardo da Silva já mandou aqui pedidos de bênção para você. 1 milhão de bênçãos para você, Kiko. Deus te abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o áudio aí? Tá legal? Tá bom, sim. Tá um pouquinho abafado só, mas de boa. Tá dando para ouvir bem, tranquilo aqui. Vamos lá. Tá. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui, ó, dar os avisos de sempre, gente. A gente precisa muito das contribuições de vocês. A gente pede sempre para vocês ajudarem aqui o DCM. Deixa eu colocar aqui na tela a nova propaganda aqui de membros. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo colocar. Pronto, consegui colocar. A gente precisa muito das contribuições de vocês no crowdfunding fixo. Tá na descrição do vídeo aqui embaixo. Eu peço para vocês contribuam com 10, 20 reais, o que vocês puderem ajudar financeiramente o DCM. E fora isso, nós temos a ferramenta Membros. Membro é como se fosse um assinante de TV a cabo, só que do seu canal favorito aqui no YouTube. A gente tem diferentes categorias com benefícios, incluindo o nosso grupo exclusivo no Discord, selos, emojis e vídeos exclusivos. E tem o membro na categoria Diamante, que é uma categoria especial, com kit boas-vindas, com caneca do DCM, camiseta e também o nosso grupo Diamante com os influenciadores de esquerda, como Bem-vindo Siqueira, Daniel Cara, o grupo Prerrogativas e muita gente relevante para você manter contato enquanto a gente faz as nossas apurações jornalísticas. A gente tem os superchats ativados. Ficou melhor. Agora tá legal o display ali. Agora tá com mais visibilidade. Né? Também, o outro estava meio escondido. Agora ficou legal. Parabéns. Sara Góes, né? Sara Góes é talentosa, né? É a nossa artista. Nós temos aí os superchats ativados, tem uma conta bancária também aqui embaixo, gente. E se vocês não puderem ajudar financeiramente, primeiro, assiste os vídeos do começo até o final,
conversa com amigos de vocês, recomenda as nossas lives, ajuda com superchat de R$1, R$3 você ajuda se tornando membro do DCM naquelas categorias que eu já falei. E não esquece de curtir o vídeo, compartilhar no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, nas suas redes sociais e assinar o canal ativando as notificações. Kiko. É isso aí. Tá quase dando dó o Witzel, né? Agora o Witzel é um pilantra, é um cara que surgiu com o bolsonarismo, surgiu com essa onda de extrema-direita, comemorava assassinatos, dava soquinho no ar quando a gente viu lá aquele sujeito que sequestrou um ônibus na Ponte Rio-Niterói, foi executado pela polícia, é o cara que falou que tem que virar na cabecinha, caiu aí por corrupção e não merece de jeito nenhum a nossa comiseração. De qualquer maneira, o depoimento dele é importante e ele pode apontar caminhos para a CPI ajudar a incriminar quem merece ser incriminado, principalmente o presidente da República, Jair Bolsonaro. A Marli Moura está perguntando se eu tomei a vacina, Marli, querida. Obrigado pela preocupação. Eu vou tomar na sexta-feira, segundo Dória. Sexta-feira eu vou tomar. O Leandro Fortes passou mal, parece que tomou uma surra, mas o Leandro é meio viado. Então isso aí não levo muito em consideração, porque ele é todo... Olha a homofobia! Ele é todo cheio de frescurite, o cacete. E então, o sujeito está dizendo, dor de cabeça, dor no braço, sabe? Parece uma moça. Olha que coisa mais homofóbica, horrível. Mas, enfim, eu vou lá na sexta-feira e vou tomar a que tiver e, né, depois a gente faz aquele teste, bota a moeda, bota o celular, assim, ó, né, e vê se isso é verdade ou não, hein? Imagina o cara que vai lá, deixa eu ver se isso é verdade, né? Mas, enfim, sexta-feira, Marli, obrigado pela preocupação. Vamos ouvir o Witzel mais um pouquinho, Pedrão? Tá mutado. Vou colocar na tela, vamos lá, peraí. Tá mutado. Peraí. Isso. Desmuta a CPI. Você tem que desmutar a CPI. Então, eu desmutei, só que tá sem som lá. Deixa eu ver, ó. Tá sem som na retransmissão. Eu vou retransmitir aqui, tá, Kiko? Tá. Vou fazer isso aqui. Põe de volta, porque tá sem som na CPI. Agora foi. Agora foi. Conheço aí desde a sua família, a sua mãe, a Rogéria Bolsonaro. Conheço a sua família, conheço seu pai de longa data. E a minha questão aqui não é pessoal. Minha questão é institucional em defesa da democracia. Que lindo discurso. Se o senhor fosse um pouquinho mais educado e menos mimado, o senhor teria respeito pelo que eu estou falando. O senhor me respeita. O senhor me respeita. O senhor me respeita. Aprendeu. O senhor me respeita. Senhor presidente. Senhor presidente, chame Você não. Olha, só um minutinho. Quando começou a CPI, eu tinha mais cabelo, já perdi bastante, por favor. Eu não quero perder o resto. Ninguém é criança aqui. Por favor, eu acho que o respeito mútuo nós todos merecemos, independente de questões políticas, de pensamento sobre uma pessoa ou outra. Eu já indeferi o pedido, o governador Witzel já disse que não tem problema nenhum da presença de ninguém. Então, por que nós estamos debatendo a mesma coisa? Só uma coisa. Não, ele falou da presença do senador. Mas o senador nem está em questionamento. Sim, você desculpa ou não? Você me desculpa, mas o senador não está em questionamento. Nenhum senador será questionado. O senhor precisa garantir a palavra às pessoas que estão fazendo as perguntas. Há um clima intimidatório, claro, e precisamos ouvir ao depoente se ele se sente à vontade para prosseguir dessa forma ou não. O senador pode ficar tranquilo que eu não sou porteiro. Não vai me intimidar, não. Muito bem. E, ademais, senador Flávio Bolsonaro, Vossa Excelência é contumaz em dar declarações atacando o Poder Judiciário, especialmente o juiz Flávio Itabaiana, a quem eu aqui faço um desagravo pela forma como o senhor tem se dirigido a ele na imprensa. Aí o judiciário vai decidir. falando. O judiciário rapaz. O judiciário vai decidir. E aqui não é o que o senhor quer, não. Não é o que você quer, não. Olha só. Interrompeu o depoimento. Esse moleque não pode falar assim, cara. Esse cara senta lá como se fosse o dono do Senado brasileiro. Ele é filho do presidente da República, caralho. Ele é senador como os outros. Por favor. Presidente, a questão é a seguinte. Presidente. Senador Flávio, senador Rogério. Ele desmoraliza a CPI, né, Kiko? Eu quero colocar uma questão muito importante. Nós temos uma ordem de fala. Eu chego aqui às 8h30 e espero o meu horário de falar e acho um desrespeito comigo e com todos os senadores que fazem parte dessa CPI a interrupção sem inscrição.
Ele está usando meu nome. Eu tenho que responder, senador. Não tem que responder. Está sendo minha família, inclusive. O senhor é senador. Muito bem, Rogério. Muito bem, Aqui senador o senhor não é Rogério. filho do presidente da Sempre que o República. meu nome for Por citado, favor, eu vou querer intervir. por favor, o senhor me Presidente, escute o senhor para me eu garante a escutar. palavra quando eu for Presidente, citado, por olha, favor. uma coisa é o seguinte, Quando meu nome for citado, eu queria que o senhor me garantisse a palavra. Deixa eu dizer uma coisa querendo aqui. nada. Aqui, o senhor é senador como eu. Igualzinho, Isso. sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr. Respeito, E na hora nunca que eu reivindiquei o respeito. contrário. Nunca reivindiquei o contrário. Não, o senhor tem que me respeitar na hora que eu estiver falando. Pô, você não pode deixar, presidente. Pelo amor de Deus. Pode deixar. Também acho. senador. Vai, Omar. Ô, Porra. senador Renan, Vossa Excelência, o senhor não pode deixar. Só se eu sair daqui e ir lá e botar uma coisa na boca do senador. Chama a polícia Mas não dá, né? legislativa, tira o Aí, cara daí. Desculpa. Microfone, presidente. Vossa Eu tô Excelência pode pedindo- cortar o eu tô microfone. pedindo Pode a cortar o compreensão. som, presidente. Chamar a atenção e cortar o som. Vem cá, e vocês acham que os senadores não falam mais alto que o som? Não, eu não estou cortando o som, não. Se ele falando sozinho. Agora não Só um pode minutinho. interromper o depoimento. Eu peço, por favor, governador, o senhor com a palavra. Senador Flávio Bolsonaro, o senhor... Eu fui citado, presidente. Queria fazer uma questão de ordem. Eu fui citado. Queria falar. Eu estou sendo citado rotineiramente pelo depoente. Então, nada mais correto, regimental, Falei o seu nome uma que eu vez só. possa responder o que ele está falando. Queria que o senhor me garantisse a palavra. Eu só mencionei o seu nome porque Vossa Excelência trouxe aqui uma valoração. Minha sugestão também ao que é convidado é que, por favor, não cite nome de ninguém, se detenha aos fatos, para que a gente possa caminhar e ter as informações fundamentais que o senhor tem a repassar para a CPI. Muito Isso obrigado, facilita o senador trabalho. Rogério Carvalho. Só quero fazer um esclarecimento e, antes de mais nada, dizer que considero relevante a decretação de sigilo de justiça para as medidas que, porventura, possam ser tomadas na investigação de fatos que envolvam atividade do Ministério Público e que tenham desvio de finalidade. Sobre o Superior Tribunal de Justiça, eu quero dizer que tenho profundo respeito por Suas Excelências, senhores ministros. O ministro Benedito, inclusive, é originário do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, de quem eu já tive a honra de fazer parte. A minha questão não é com nenhum ministro do STJ. O ministro está fazendo um trabalho que lhe é possível fazer diante dos fatos cuja verdade está sendo desvirtuada ao levar para ele. A acusação, e olha, senhores senadores, eu fui defensor público, trabalhei em diversos tribunais de júri, trabalhei em vários processos criminais, fui juiz criminal, e os excessos do Ministério Público, em várias oportunidades, eu tive a experiência triste de presenciar. Não são todos, é uma instituição valorosa, tem muitos promotores, procuradores e procuradoras que são profissionais valorosos, merecem nosso respeito, mas não posso admitir que nessa quadra da República, depois de uma consolidação da instituição Ministério Público, da instituição Polícia Federal, que haja cooptação por interesses que precisam ser investigados, se são interesses espúrios ou não, que levaram à investigação de governadores com partidarismo, posições ideológicas e políticas, e precisa ser investigado. Eu não tenho poderes para investigar. Eu não tenho condições de pedir para nenhum outro órgão investigar, porque sabemos que há uma situação da Polícia Federal extremamente grave. E, continuando, senador Renan, eu lembrei de outro fato aqui, numa reunião em que o presidente da República disse ao ministro Moro, e esse foi o fato que o ministro Moro foi a gota d'água para ele. Ele disse, eu quero o Rio de Janeiro. O senhor, o ministro Moro tem todos os outros estados, mas o Rio de Janeiro é meu. Logo depois que foi alterado o superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, uma escuta telefônica em que o alvo da escuta telefônica, o senhor Luiz Roberto Martins, ele negou que tenha dito aquilo na escuta telefônica, e eu tenho a impressão, pela minha sensibilidade, pela minha experiência como magistrado, de que o senhor Luiz Roberto Martins pode ter sido coagido a falar o que falou no telefone. E mais, né, esse senhor
falou meu nome no telefone, o juiz Marcelo Bretas, que teve, possivelmente, está no nosso processo criminal, isso os advogados podem não concordar, mas eu vou falar, está no processo criminal um pedido de violação do juízo natural, porque o senhor magistrado, que eu tenho o maior respeito por ele, carinho, mas quando erra, eu não posso permitir isso. Ele determinou buscas e apreensões após a escuta telefônica mencionar o meu nome. Depois fecharam o pacote com esse novo superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro e mandaram isso de bandeja para o Superior Tribunal de Justiça, para a mão da Procuradora da República, que não tinha nada. Ela não tinha nada. Ela conseguiu esse material, que foi produzido de uma hora para outra, tem vários fatos estranhos. O juiz Bretas ia fazer a busca e apreensão sem que o meu nome tivesse sido mencionado. Estranhamente, o Ministério Público do Rio de Janeiro entra com mandado de segurança no tribunal para que a operação não fosse feita porque estava com a Covid. Estranhamente, o Ministério Público nunca impediu de pedir busca e apreensão com Covid. Esse mandado de segurança, o Tribunal Regional Federal deferiu, a busca e apreensão não foi realizada, aí logo depois aparece a escuta telefônica, mencionando o meu nome. Quando aparece o nome de uma autoridade com prerrogativa de foro, o que deve fazer o magistrado? Eu fiz isso várias vezes. Encaminha ao Supremo Tribunal Federal, ou ao STJ, no caso de governador de Estado, o que eu peço aqui ao Congresso Nacional que mude a Constituição e tire o foro dos governadores de Estado do Superior Tribunal de Justiça. O governador de Estado tem que ter foro do Supremo Tribunal Federal. Não pode um governador de Estado ficar com foro do Superior Tribunal de Justiça. Tem que estar no Supremo Tribunal Federal, como deputado, como senador, como presidente da República. É uma sugestão. E, logo depois da busca e apreensão ilegal, em que meu nome foi mencionado e a prerrogativa de foro foi violada, não interessa se concordamos ou não. Eu já fui contra a prerrogativa de foro. Hoje eu sou favorável, por conta da imaturidade democrática no Brasil e por conta das perseguições que os governadores estão sofrendo neste momento com este governo. Então, o doutor Que Bretas, discurso, hein, Kiko? isso precisa ser investigado, ele defere a busca e apreensão, encontra documentos que se referem a mim, a minha esposa, e manda para o Superior Tribunal de Justiça dizendo que é compartilhamento de provas. Eu entendo que isso não foi compartilhamento de prova coisa nenhuma. Agora, a minha opinião como defendente, né, é uma opinião jurídica e eu posso externá-la sem que seja qualquer tipo de calúnia, difamação, etc. E esse fato precisa ser investigado, porque esse cidadão que falou na escuta telefônica, as antenas de celular próximo, policiais federais tiveram contato com ele pode ter sido intimidado a falar meu nome. E depois disso, surge toda essa história em volta do empresário Mário Peixoto, que havia sido mencionado anteriormente pelo candidato na eleição, e faz o que os delatores costumam fazer, reconstrói a história a partir de fatos existentes, para poder dar substância à narrativa. Então, o que precisa ser investigado não são os ministros do Superior Tribunal de Justiça, em hipótese alguma. E aí eu aceito, sim, o pedido de uma reunião reservada com os membros da CPI, porque são eles que estão legalmente, constitucionalmente, aí, senador Omar, me perdoe, mas não pode participar de uma reunião sob segredo de justiça quem não é membro da CPI e quem não pode votar como juiz que a Constituição assim outorga. Então, nesta reunião, eu faço questão de apresentar elementos para iniciar uma investigação contra pessoas que estão desvirtuando a atuação funcional e nós vamos descobrir quem está patrocinando investigação contra governador, quem está patrocinando essa narrativa criminosa que o resultado é um só, 490 mil mortes no nosso país. Eu acho muito importante. Vamos continuar. Eu acho muito importante. O assessor para saber como é que pode ser feito esse tipo de... Mas não seria agora. Não, eu sei, mas eu vou consultar. Eu sei que não é hoje, não é agora. Eu vou consultar como é que pode ser feito esse tipo de depoimento.
Eu queria fazer um apelo ao governador. Eu vou tentar fazer algumas perguntas. Ser mais sucinto. Ser mais sucinto na resposta, em benefício do próprio depoimento. O problema de professor é esse. Não, mas superaremos. Vamos esperar. O senhor disse, em uma certa ocasião, a interferência anunciada pelo presidente da República na Polícia Federal está devidamente oficializada. Fecha aspas. O que o senhor se baseou para fazer a afirmação? Se puder ser sucinto, será... A consulta a essa comissão de instauração de sessão sobre segredo de justiça, a fim de que possam ser apreciados fatos que possam levar a essa afirmação, eu peço ao presidente e a Vossa Excelência relator que tais questões sejam tratadas sob segredo de justiça. Então, eu vou fazendo as perguntas e o senhor vai dizendo se prefere responder ou... Tá? Uma deputada aliada do governo chegou a antecipar uma operação da Polícia Federal em uma entrevista a uma emissora de rádio do sul do país. Disse ela, deputada, aspas, a gente já teve operações da Polícia Federal que estavam na agulha para sair, mas não saíam. E a gente deve ter nos próximos meses o que a gente vai chamar talvez de covidão, ou de não sei qual é o nome que eles vão dar, mas já tem alguns governadores sendo investigados pela Polícia Federal. Fecha aspas. Como o senhor interpretou essa previsão à época e como analisa hoje? Senador, vazamentos foram feitos. Quem vazou isso? Está sendo investigado no STJ. Agora, quem está investigando isso? Nós estamos vendo que o investigado se auto-investiga. Então, se houve vazamento no Ministério Público Federal, porque quem tem o controle dos processos? O Ministério Público Federal. E esse vazamento eu ataquei duramente, porque como pode uma deputada federal ter a informação de que haveria uma operação da Polícia Federal? A deputada é a Carla Zambelli, tá? E Zambelli esse fato é muito grave. Papo aí. Eu quero dizer que, às vésperas do meu impeachment, foi mais uma vez vazado num jornal local que um dos desembargadores que iriam julgar meu processo de impeachment tinha sido mencionado na delação do senhor Lavouras. E esse desembargador era um dos que votou no meu processo de impeachment. Então, esses vazamentos seletivos, que é muito comum acontecer no nosso país, continuam acontecendo de forma criminosa. Os vazamentos têm por objetivo alimentar a imprensa, assassinar reputações e potencializar o desgaste da autoridade e, no meu caso, para poder facilitar o impeachment. Então, eu acredito, sim, que houve vazamento. Essa CPI, como a investigação não está sendo conduzida de uma forma independente, a CPI que tem independência, são senadores com mandato, eles podem, sim, em sessão, presumo eu, aqui como jurista, que tais medidas possam ser tomadas. Há o caso do ministro Salles, em que o próprio Procurador-Geral da República foi afastado da decisão do ministro. Isso é um indício que o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal entendeu que haveria uma intervenção. Está ou não está claro que o Senado da República precisa, através dessa comissão, fazer aquilo que ninguém está fazendo. Ou passamos a República limpo, ou a República vai passar a ser suja por um bom tempo. Em uma transmissão, em 26 de maio do ano passado, numa rede social, o senador Flávio Bolsonaro rebateu as declarações do senhor quando governador. Disse ele, aspas, quando você fala que eu devia estar preso, preso por quê? Não fiz nada de errado. Como eu me arrependo de ter te elegido governador aqui no Rio de Janeiro? Ou você não lembra? Fecha aspas. Depois, Flávio Bolsonaro elogiou Fabrício Queiroz. Onde eu ia, você ficava ligando para o Queiroz. Boa, Renanzão. Estava assessor para ligar para ele, para saber onde eu estava, para ir atrás de mim na campanha eleitoral, porque sabia que eu e o Queiroz porque sabia que o Queiroz botou o Queiroz na roda, trabalhando. Botou o Queiroz na roda, botou o e o Queiroz, Flavinho, sangue por aquilo que ele acredita. Fecha aspas.
Pergunto, isso é verdade? Senador, O que isso tem a ver com o Covid, presidente? Olha lá. Na boa. O cara do Ué, mas você Omar começou a assiste falar, todo. meu filho. Isso é verdade? Onde é que isso tem a ver com o Peraí. Covid? Não, para mim, nada. Mas Eu não a posso- pergunta do relator, eu não posso intervir na pergunta de nenhum senador aqui. Para mim, absolutamente nada, mas o que eu posso fazer? Bom, eu não sei qual é a linha de raciocínio, mas... Isso é verdade? A pergunta é a seguinte, isso é verdade? A que o senhor atribui isso? Senador, eu, durante a campanha eleitoral, fui procurado pelo senador Flávio Bolsonaro para pedir que o meu partido se juntasse para gravar ele na televisão, porque ele não tinha tempo de televisão. Então, na verdade, quem procurou o então candidato Wilson Witzel, que foi membro da magistratura federal, a quem ele queria dar o braço para poder dar a própria campanha dele, uma alavancada, porque ele estava em quarto, quinto nas pesquisas, Presidente. foi ele. Então, na verdade, quem me procurou foi o senador Flávio Bolsonaro para poder ter tempo de televisão. Sinceramente, mas eu não sou questão de intervir. Mas questão pertinente ao Covid, Presidente, se o Flávio apoiou o Witzel apoiou o Flávio. Brasil. presidente, mas me permite. Cada senador tem a linha de inquirição que quiser. E saber. Não sabe qual a linha que o senador. Será que eu não Renan posso Calheiros quer chegar no perguntar, relator? presidente? É isso? Se eu não puder perguntar, o senhor avisa também. Por qual razão o senhor declarou que o senador Flávio Bolsonaro deveria estar preso? Ô, presidente, olha só, aí eu tenho que intervir, porque está claramente fazendo aqui uma afronta a mim. Tá me O desrespeitando Flávio como tá senador. desesperado, O gente. assunto não tem nenhuma relação com essa CPI e eu vou querer falar após a fala do senador. E é assim, presidente? Senhor presidente. Está ficando ruim. Senhor presidente. Mas isso aí eu tinha que ter continuo com sido as mais bem perguntas, por favor. encaminhado mesmo. O senador Flávio Bolsonaro, após as perguntas, por favor, senador, o senhor pede uma questão de ordem. Não, eu daria uma questão de ordem ao senador Flávio Bolsonaro. Aí ele fala e explica o que está. Não é assim também. Porque está citando nominalmente o senador que está aqui presente e qualquer um de senador Eu não que fosse... posso fazer qualquer pergunta. Eu sim, senador, e ele também pode depois falar, só isso. Posso fazer. Por que razão o senhor fez aquela declaração? O senhor quer falar ou prefere falar? Senador, como essa questão realmente é uma questão delicada e foi feita fora da situação aí de Covid, é uma questão que trata da eleição e de outros fatos que não são inerentes, eu peço a Vossa Excelência escusas para não comentar tal declaração. O senhor também declarou... Deu uma de Moro, hein, Kiko? Continuarei lutando contra esse fascismo que está se instalando no país. Isso é verdade. Contra essa ditadura da perseguição. Não permitirei, infelizmente, que esse presidente que eu ajudei a eleger se torne mais um ditador na América Latina. Fecha aspas. O senhor reafirma isso? Isso é verdade. Essa é a minha avaliação. O senhor reafirma minha isso? avaliação pessoal, reafirmo. Eu já dei uma declaração para a imprensa dizendo que nós estamos vivendo um chavismo ao contrário. Um chavismo de extrema-direita. Infelizmente, é a realidade. Nós temos capacidade de fazer avaliações críticas sobre a atuação de quem quer que seja. Eu fui jurista, sou jurista, sou Senador Renan Calheiros, é só para o senhor afirmar sim ou não. Sim. Não precisa explicar. Presidente, a questão de ordem vai me ser concedida em que momento? Ainda me refiro às suas declarações na época, governador. Na família do presidente, a Polícia Federal engaveta inquéritos, vaza informações. Isso não é verdade, presidente, pelo amor de Deus. É isso. O senador Flávio Bolsonaro, com todas as provas que temos contra ele, declarações da época, e que estão sendo apresentadas, dinheiro em espécie depositado em conta, lavagem de dinheiro, bens injustificáveis. O senador Flávio deveria estar preso. Declarações suas. Que provas o senhor se referia quando afirmou todas as provas? Primeiro, eu queria fazer uma retificação que não é a prova que eu tenho. As provas que estão sendo apresentadas... sobre a declaração que o senhor fez anteriormente. Só fazendo uma retificação, não é prova que eu tenho. Fica à vontade. A forma de dizer é provas que o Estado tem. A prova do Ministério Público, etc. e tal. É isso. Presidente, eu queria evocar aqui o artigo 14, inciso 8º do Regimento Interno,
que diz que o senador pode usar a palavra para explicação pessoal em qualquer fase da sessão eu não por 5 estou fazendo minutos, pergunta se ao senador. nominalmente citado na ocasião. Não estou Então, eu queria fazendo fazer uso da Vossa palavra, Excelência tem toda a razão, senador porque ele vai Flávio. ficar 3 horas aí O senhor falando. só eu não vou ter anota- vontade de falar, presidente. O senhor anota que depois Vossa Excelência terá o tempo disponível para falar. Não, São sem 5. problema nenhum, senador. Não, se toda vez que ele citar o seu nome aqui, Pois é, vai ser. eu já, queria senador falar- Flávio, é o seguinte, eu não posso Cada vez que, cercear. presidente, só uma questão rapidamente. Cada vez que ele fala, ele cita um fato. E eu queria rebater em sequência. Eu não Não estou vou, falando, eu quero rebater em fazer sequência. pergunta a ele, Vai eu estou anotando citando depois que declarações. O Nuggets, Estou fugindo da CPI. Isso não tem. o Nuggets está falando correto aqui. Kiko Witzel está mirando na cabecinha, tá? E com a ajuda do Renan, como aqueles caras lá que ficam de cima do prédio acertando outras cabecinhas também. Sniper. O Renan resolveu fazer um acerto de contas com o Flávio, usando o Witzel como escada. O Caco de Paula escreveu aí se o Witzel vai dormir com os peixes. Dormir com os peixes é uma expressão que tem lá no Poderoso Chefão. O sujeito foi sleep with the fish. Quando jogam no rio, jogam no mar, o cadáver ali de quem eles resolveram acertar as contas. Isso é coisa de miliciano, sim. O Witzel tem medo e é para ter. Agora, é interessante porque é bandido com bandido aí, e quem vai dormir com os peixes, eu não sei de que lado que vai. Todo mundo tem que ter medo disso, porque eles são barra pesada. O Witzel insinuou também a responsabilidade dos Bolsonaros no caso da Marielle, citou o porteiro lá do Vivendas da Barra também, en passant. O Flávio está aí para tumultuar, e eu gostei da enquadrada que ele tomou, acho que foi o Randolph ou alguém aí, dizendo que ele não é um especial ali, ele é um senador como os outros, não é o filho do presidente. Isso é fundamental, porque ele se mete aí como um moleque especial, como um príncipezinho, tentando intimidar, claro. Tentando intimidar porque é miliciano, são todos eles vagabundos, ligados aos piores vagabundos do Rio de Janeiro, tudo assassino. A gente sabe como é que a milícia funciona na hora de resolver problemas ali com gente que é obstáculo das operações deles. Então, o que a gente está assistindo agora, por pior que seja, assim, no sentido de isso não ter nada a ver com a CPI da Covid, é um show do Renan para bater no Flávio usando o Witzel. E o Witzel está adorando também, claro, né? A audiência sobe, a CPI ganha mais visibilidade ainda e deixa ainda mais, eu acho que isso é importante, os bolsonaros numa posição no corner. Isso é legal, isso a gente está assistindo, porque ele está esperneando, ele vai tentar fazer isso, mas eu espero, sinceramente, que o Omar Aziz, ainda que tenha a missão de manter, vamos dizer assim, um certo ar de civilidade nesse puteiro, ele vai ter que ter um limite. E eu não sei se o Flávio vai conseguir se aguentar uma hora, e espero que seja preso. Ia ser lindo. Omar Aziz, prende o Flávio. Vamos botar essa hashtag aí no Twitter, em nome do Brasil, em nome das coisas que precisam ser feitas, que é o quê? Impedir que um cidadão que está sendo citado em crimes ou no processo ali que o Witzel está contando, não dê uma de, vamos dizer, capitão do mato e tente melar os trabalhos da CPI da Covid. Está previsto no regimento. Se o cara passar do limite, você encana, leva ele, chama a Polícia Legislativa e encaminha o cidadão lá. Tem um cantinho na Polícia Federal e ele fica preso lá de castigo. É isso aí, né? Vamos ver mais um pouco aí, Pedroso? Já afirmei aqui anteriormente que entendo que sim. Entende que sim. O senhor foi acusado de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Em que pé está essa apuração? Senador, tem 4 denúncias contra mim, todas elas afirmam o seguinte, que ofereceram uma vantagem devida para mim. E todas as pessoas que ofereceram vantagem devida para mim fizeram visitas oficiais a um governador de estado. Comigo não foi encontrado um único centavo. Comigo não foi encontrado qualquer bem que seja considerado de valor. Quadro, pedra preciosa, qualquer valor que seja esses comuns de lavagem de dinheiro, comigo não tenho. Não tenho estabelecimento que pode ser utilizado para lavagem de dinheiro,
né, supermercado, lojas, não tenho esse tipo de coisa. E comigo não foi encontrado absolutamente nada, razão pela qual 4 denúncias, e ainda sendo estimulada a imprensa com essas denúncias, num claro sentido de assassinato de reputação e perseguição. Uma investigação no inquérito policial, infelizmente, né, o juiz de garantia não foi implantado. Eu sou favorável, porque no juiz de garantia a defesa vai ter condições de também fazer requerimentos. Eu tenho certeza que nós não teríamos chegado a essas denúncias contra mim e os inquéritos teriam sido arquivados. Na pior das hipóteses, denúncias seriam rejeitadas. Como eu não pude falar, a fala do ministro Benedito ao receber a denúncia é clara. Aqui nós não estamos dizendo que o governador está sendo condenado a nada. É durante a instrução criminal que ele vai se defender. Só que na vida de um político... Essa influência o senhor atribui a quem? O ministro Gilmar Mendes tem dito reiteradas vezes que não se pode receber denúncia contra políticos, contra governadores, contra deputados, de uma forma rasa. Ele fez isso recentemente, inclusive, envolvendo, na época, esse inquérito, o ministro, na época, Fernando Bezerra, que agora, novamente, está aí nessa questão aí envolvida. Então, o ministro Gilmar, nesse voto que foi vencedor, claramente já disse isso. E aí, o Superior Tribunal de Justiça, o maior respeito que eu tenho aos ministros, veja bem, eu faço essa crítica desde a época que eu era presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro, Espírito Santo. Nós entendemos que a prerrogativa de foro pode permanecer, mas a questão é, os juízes que julgam a prerrogativa de foro, normalmente são juízes que não têm experiência criminal. No STJ, por exemplo, os membros do órgão especial não são os membros da 5ª e da 6ª turma, são os membros do órgão especial, que são juízes que não tiveram atuação em área criminal, o que gera uma certa dificuldade. Isso é uma crítica construtiva e não um demérito aos magistrados. O que eu quero dizer é que o recebimento da minha denúncia no Superior Tribunal de Justiça, no meu entender, ele não observou as recentes mudanças do processo penal, que exigiram aprofundamento nas respostas para se analisar e assim for rejeitada a denúncia. Infelizmente, o Whitson é bem preparado, né? O Ministério Público ex-juiz e tudo, então ele fala bem sobre processos criminais e fala com propriedade, né? Um desgastante processo criminal. É um passeio, né, Kiko? Então, se manipula. E ele está na posição de para se assassinar a reputação, privilégio do palco, né? Agora, o outro tem que pedir para falar, ele está com a palavra. Ele vai ser assim a tarde inteira. As medidas cautelares. O senhor alega que teve influência e essa influência se atribui a quem? Eu suspeito que tenha influência. Agora, para que nós possamos chegar... Presidente, deixa eu passar para o senador, eu queria fazer a minha questão de ordem, que o senador Randolfo está interrogando. Você tem razão. Governador, perto do epicentro da crise envolvendo denúncias contra a sua administração, o senhor foi ameaçado, perseguido, ou alertado de possíveis retaliações contra o senhor, particularmente por milícias? Senador, a gente recebe sempre ameaças nas redes sociais, né, que eu deveria estar morto, sempre recebe esse tipo de ameaça. Durante o período que eu tinha a minha segurança como governador, isso me deixava um pouco mais tranquilo. Hoje, eu não tenho mais essa prerrogativa. Consequentemente, eu evito sair à rua, eu evito sair em horários que possam ter rotina. Então, o que eu quero te dizer é que o meu governo foi um governo que combateu duramente as milícias. E o fato de ter feito isso, combatendo as milícias, combatendo o crime organizado do tráfico de drogas, eu recebi várias mensagens, né, pela direct, né, de que eu sou traidor, de que eu sou isso, que eu sou aquilo. Isso, de certa forma, é intimidatório. Antes de fazer, e particularmente de milícias, recebeu também a retaliação ou ameaça? O miliciano, ele não se declara miliciano, ele não vai dizer claramente que ele é miliciano, mas a minha segurança sempre observou aproximações de veículos e procurando mudar o trajeto, intimidações houveram. Antes de fazer a última pergunta, eu queria deixar claro aqui para o presidente e para os senadores que todas as perguntas que fiz como relator têm pertinência, sim,
com essa comissão parlamentar de inquérito, porque as declarações que citei ocorreram depois das operações da Polícia Federal contra o ex-governador, sobre a acusação de desvios na pandemia. É por isso que elas estão imbricadas e têm pertinência, sim. O senhor esteve ao lado do presidente e dos seus filhos na campanha. Sabe informar a que se referia o ex-ministro Gustavo Bebiano quando se referia à BIM paralela? Senador, são questões que têm que ser aprofundadas, né? Essa comissão parlamentar de inquérito é para tratar da questão da pandemia, mas entendo eu que ela traz na sua investigação, no bojo da sua investigação, a necessidade de ver o aparelhamento do Estado de forma inadequada. Que o presidente pode nomear o secretário o diretor da Polícia Federal, pode nomear o ministro, pode nomear. Né? Pode. Agora, a partir do momento que se aparelha e nomeia pessoas que vão trabalhar para efetivamente o governante, não para o Estado, isso contamina as instituições e ela vai crescendo. Então, hoje, você cooptou um aqui, cooptou outro ali. É a BIM, é a polícia, parte da Polícia Federal, é um membro do Ministério Público. Tudo isso foi uma preparação para, na hora que eu precisasse jogar pesado, como agora está acontecendo, jogar pesado contra os governadores, contra prefeitos, isso veio à tona. E nós estamos vendo aí o que está acontecendo com os governadores e com os prefeitos, e eu fui o primeiro, obviamente, por ser um Estado que tem o maior interesse dessa estrutura que tomou conta do Estado democrático de direito, que está deixando de ser democrático. Obrigado, senador Renan. No caso do Rio de Janeiro, do conhecimento que nós temos, pode ser que Vossa Excelência seja totalmente inocente, como tem colocado. Agora, não dá para esconder que teve um secretário seu que foi pego, da sua administração, que foi pego com 18 milhões de reais. Eu não digo que o senhor tinha obrigação de saber, mas não é possível uma pessoa desviar 18 milhões e ninguém informar com uma controladoria geral, um delegado da Polícia Federal para o senhor, que, segundo o senhor disse, descobriu desfalques em OAS, e foi tomado providência em relação a isso, senhor governador? A controladoria tomou desse delegado federal, ele entrou com uma ação contra essas OAS, tem essa ação? Porque quando nós estamos falando sobre CPI, de desvio de Covid, de coisa, muita gente, tem muitos fatos que viram versões que interessam àqueles que têm mais poder de fogo. Vítima de... Estão chamando o Wilson Witzel de Whitney Houston. Eu adorei. Ou fascistas antifascistas, né, Kiko? É o melhor meme. O Omar Aziz fica nessa situação de tentar agradar todo mundo e não vai conseguir. Ele está agora tentando enquadrar o Witzel, falando do secretário dele que foi preso com 18 milhões de reais, não sei o quê. Mas, enfim, aí o Witzel vai dar uma resposta que não sabia, que não tinha obrigação de saber, que foi lá, quando soube, demitiu o cara e blá, blá, blá. Aí vai voltar para o Flávio Bolsonaro, nós vamos ver o show aqui. Mas é importante o que o Witzel falou com relação a essa história da Marielle. Ele disse que sofreu impeachment e foi perseguido porque mandou investigar o assassinato da Marielle Franco. Disse assim, aspas, isso tudo aconteceu porque eu mandei investigar imparcialmente o caso Marielle, citando uma live do Bolsonaro em que ele foi criticado pelo presidente. Então, assim, o Witzel jogou a Marielle na CPI. Jogou a milícia na CPI. Jogou a família Bolsonaro na CPI. Jogou a família Bolsonaro na CPI. Jogou ali outros elementos para a gente entender também, segundo ele, e tem razão, é um elemento que estava meio fora das discussões, da perseguição aos governadores. Essa estúpida da Carla Zambelli, como ela é burra, além de mal intencionada, ela teve aquele tweet dela dizendo que ia ter uma operação da Polícia Federal em cima dos governadores, e era o covidão da pandemia, uma coisa assim, a operação covidão. Essa imbecil deu a entender que ela tem informação privilegiada. E aí eles estão fazendo uma conta de chegada. Faz sentido.
O Witzel é um elemento surpresa nessa CPI, topou ir, apesar de ter um habeas corpus que foi dado pelo Nunes Marques, e o Nunes Marques deu para ver se o cara topava não falar. Tenho certeza que o Nunes Marques, claro, a gente sabe, tem ajudado muito as causas bolsonaristas no Supremo. E aí ele apostou, tenho certeza, que o Witzel ia catar e não ia falar na CPI. Se deu mal, tá lá o homem falando tudo, jogando merda no ventilador, inclusive botando a Marielle na pauta. A Marielle finalmente chegou na CPI e acho interessante mesmo, acho importante, embora um pouco assim, fora do tema, do fulcro da CPI da Covid, ele está dizendo, como acabou de explicar para o Renan, de como o Estado foi aparelhado pelo Bolsonaro, tá? Até chegar um momento, durante a pandemia, de enquadrar os inimigos políticos, no caso, governadores aí não alinhados com o bolsonarismo. Diga, o que você ia falar, Pedro? Não ia falar nada, não. Estou endossando tudo aqui. Tem alguns superchats que você quer que eu leia? Quer que eu passe a palavra para os senadores? Vamos ler então um pouquinho? Vamos lembrar aqui, né, que nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo da CPI. Precisamos da ajuda de vocês, porque a CPI nos fudeu a vida, né, Pedrão? Diga lá, meu caro. Exatamente. Deixa eu pegar aqui mais alguns comentários de vocês. Obrigado a todo mundo que está contribuindo aqui com o DCM. A gente tem algumas contribuições. Eu peço que vocês mandem mais. Tem dúvidas aqui sobre o Prêmio Comunique-se, Kiko. No final eu vou passar para o pessoal aprender a votar, né? Tem muita gente ainda com dúvida de como se faz. Rita mandou para a gente, me ensine o passo a passo para votar. Sou totalmente ignorante na internet. Rita, fica nessa live até o final, que a gente vai mostrar o videozinho ensinando vocês a votarem lá. Silvia dos Santos mandou aqui um rostinho diabólico super fofo. Caco de Paula, Flávio Cagão acha que é o dono da bola. Renan Nele é legal, né, Kiko? Renan Nele, o Renan tá bem. O Renan espera, o Renan tem a frieza, né, do assassino. O cara que sabe que a melhor vingança é um prato que se come frio. Esperou todo esse tempo chegar o Witzel, Flávio Bolsonaro, né? Muito bem. Esperou, mandou ver. Valéria Guerra mandou pra gente jornalismo histórico. O Nuggets mandou pra gente o Kiko, o Witzel está mirando na cabecinha. Adriana Cópio mandou aqui uma perinha super fofa. Regina Dolabella mandou o Dali Senador Renan. Rogério Bruno, vixe, quem tiver que viajar pro Rio hoje ou amanhã, cuidado para não pegar o mesmo avião que o Witzel. Coitado do cara, meu. Vamos ver mais um pouco lá? Vamos ver mais um pouquinho. Mandem superchat, gente, pra gente ler depois. Vamos lá, peraí. Pronto. Mas em relação a elas, e precisaria, a partir daquele momento, eu não tive tempo de fazer isso. Você viu que o Flávio ainda não falou, né? Não passaram ainda para ele. Critérios deve estar, cara. O pai deve estar mandando zap, lembra que o Bolsonaro manda zap? Deve estar mandando loucamente. Não vou te segurar na papuda. Senador Flávio Bolsonaro, questão de ordem, do artigo 14. Gente, eu quero te agradecer a Vossa Excelência e pedir que garanta a minha fala sem interrupção, porque eu fui aqui diretamente atacado pelo relator e pelo depoente. Não tem que garantir nada, porra. Ele só fez as perguntas. Não, usando como não tem que garantir nada. Falando o meu nome como se não estivesse aqui, na forma mais cínica, né, que pode existir. Tadinho. Causa indignação, sim, não só em mim. Eu tenho certeza que em todo mundo que está assistindo essa CPI esperava que ela tivesse, né, realmente uma preocupação com relação aos fatos envolvendo o Covid, mas é que esse conchavo de uma pessoa que responde a 17 processos no Supremo Tribunal Federal, cujo filho suspeito de receber R$800 mil da Odebrecht em troca de uma aprovação a pedido do pai, em troca de aprovação de uma medida provisória em 2014. Esse ping-pong, o senador Renan Calheiros, com esse ping-pong com Flávio, não faz isso, o depoente, presidente. Ele falou aqui de um monte de coisa, eu vou falar. Eu estou só... Vossa Excelência está trazendo uma coisa que não tem nada a ver. Como ele também trouxe. Então, presidente, mas não pode, desta pessoa, com outra aqui que é suspeita de desviar R$700 milhões na saúde do Rio de Janeiro, em plena pandemia, como diz o colega amigo senador Eduardo Girão, isso não é corrupção, isso é assassinato. E tem sim aí o depoente a mão suja de sangue entre esses quase que mortos. Esse sim é o culpado.
e vem aqui criar um monte de narrativa mentirosa, e eu faço questão de desmascarar, porque ele foi eleito mentindo, enganando a população do Rio de Janeiro. E se revelou depois que sentou naquela cadeira de governador. As investigações às quais o senhor responde começaram na Polícia Civil do Rio de Janeiro, do seu estado, do nosso estado, junto com o Ministério Público Estadual. E quando chegaram no seu nome, porque o senhor é acusado de ser chefe de uma organização criminosa, é que foi para o Ministério Público Federal. E tudo que o senhor está colocando aqui está ignorando que foi decisão tomada por um ministro do Superior Tribunal de Justiça, referendada depois pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça. Há um conchavo de todos contra você. E mais, o Conselho Misto, que, mais uma vez, por unanimidade no Rio de Janeiro, o cassou, declarou seu impeachment, foi por unanimidade. 5 desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio e 5 deputados estaduais. Por unanimidade. O senhor foi cassado. O senhor quer fazer o que aqui nessa CPI? O senhor está sendo perseguido? Que é um conluio de toda a República contra você? Por muito menos já vi relator pedir voz de prisão para depoente aqui. Que, aliás, hoje está com um comportamento completamente diferente, né? Levanta as bolas. Desculpa, senador. Parece que combinaram. Só um minutinho, senador Flávio. O Vossa Excelência deve ter conhecimento do habeas corpus que o ex-governador Wilson tem em mão. Ele está aqui por livre e espontânea vontade. Ele está aqui para fazer palanque político. Mas ele não pode, ele está usando a CPI para fazer palanque nenhum político. tipo de constrangimento. Tá. E nem o senador, como ele fez. Não, ele não. Aí, veja bem, Vossa Excelência está falando. Eu dei a palavra ao senhor. Sim. Tá certo? Agora, eu tenho que... Eu estou só rebatendo o que eu fui acusado aqui. Preservar o habeas corpus que foi concedido. Eu quero só para terminar, presidente, porque essa narrativa de que há uma mobilização, né, para persegui-lo, isso não existe. É mentira deslavada. Só que você enganou o eleitor do Rio. Os senadores você não vai enganar, não. Olha o que diz o ministro Benedito no seu voto. Vou fazer a leitura aqui, presidente. Eu vou abaixar um pouco a máscara, senão fica embaçado, eu não consigo ler. Os fatos não só são contemporâneos, como estão ocorrendo e revelando especial gravidade e reprovabilidade, a abalar severamente a ordem pública. O grupo criminoso agiu e continua agindo, desviando e lavando recursos em plena pandemia da Covid-19, sacrificando a saúde e mesmo a vida de milhares de pessoas, em total desprezo com o senso mínimo de humanidade e dignidade, tornando inafastável a prisão preventiva como o único remédio suficiente para fazer cessar a sangria dos cofres públicos, arrefecendo a orquestrada atuação da organização criminosa. Quer dizer, não é bem isso, né, que o depoente está dizendo aqui. Será que isso aqui é perseguição? E para concluir, olha outro trecho, presidente. Para mostrar como é que tem fundamento. Mas isso já não pode, né? O Marazinho precisa botar um limite. O cara sem máscara. Aqui do ministro. Ainda foi tem utilizado para escamotear o pagamento de vantagens indevidas ao governador por meio de contratos firmados com pelo menos 4 entidades de saúde ligados a membros da organização criminosa, recebendo mais de R$500 milhão só no período de 13 de agosto de 2019 a 19 de maio de 2020. Então, presidente, é isso aqui que está matando gente. Não é narrativa, não é discurso. Não é só isso, né, Pedro? É falta de vacina também no Brasil que está matando as pessoas. As vacinas estão chegando, né? Em grande quantidade. Sim, mas com a demora necessária. Por isso que nós somos o 4º país com mais vacina do mundo. Não, mas eu não vou entrar nessa discussão, por favor. Não vou entrar na ordem. Só me dá aí a ordem dos inscritos. Presidente, só uma questão pela ordem. Só para o senhor recomendar aos senhores e às senhoras senadoras para o uso da máscara. É uma medida sanitária necessária. Boa. É isso aí. Quem não está usando a máscara? O Flávio. O Flávio não usou a máscara. Olha lá o bar. Senador Humberto Costa com a palavra, por favor. Senador, por favor, senta aqui um minutinho. Microfone. Senhor presidente e senhor governador,
A primeira onda de casos e óbitos da Covid-19 no Rio de Janeiro começou em maio, teve seu ápice em julho, com quase 18 mil casos e 1.372 mortes, e persistiu com uma média de 12 mil casos semanais e 600 óbitos por semana, 12 mil casos semanais e 600 óbitos por semana até o final do ano. O Estado do Rio, senhor governador, ele tem uma relação, o Estado do Rio, a Secretaria Estadual de Saúde, tem uma relação per capita de leitos de internação que é de 2,04 por mil habitantes, abaixo da média nacional, que é 2,13 por mil habitantes, conforme é informado pelo CNES. Diferentemente do que ocorre com os demais estados, existe uma rede federal robusta no estado do Rio de Janeiro. Além da sede da Fiocruz, o Ministério da Saúde tem sob a sua gestão direta 1.600 leitos no Rio de Janeiro, em 6 grandes hospitais: Lagoa, Ipanema, Servidores do Estado, Cardoso Fontes, Bom Sucesso e Andaraí. E os 3 institutos nacionais de câncer, traumatortopedia e cardiologia, além dos hospitais universitários, das universidades federais. No entanto, esses hospitais vêm sofrendo denúncias sistemáticas sobre a falta de investimentos federais para a reposição da força de trabalho especializada, o fechamento de serviços, a precarização das condições de trabalho e o atendimento à população. Os hospitais federais, senhor governador, desde 2016, foram paulatinamente desfinanciados e desmantelados. Hoje, há 808 leitos federais no Rio de Janeiro que estão inoperantes, ou seja, 33% do total existente. Portanto, senhor governador, somente, por exemplo, o Hospital Bom Sucesso, que tinha 511 leitos, hoje possui só 370. E boa parte desses hospitais... Então, isso aqui que eu acho que é a falta de combinação melhor por parte da oposição. Falta de foco, Se né? a temperatura está alta e estão enquadrando o Flávio Bolsonaro e colocando o pai dele na jogada, falando da Marielle, por que o Humberto Costa vai para essa numeralha chata pra caralho? Né? Não sei quantos vezes, e eu sei o quanto isso é necessário, não estou dizendo aqui, evidentemente, que isso não deva ser tratado na CPI, mas aí é que você fica pensando, está faltando uma combinação melhor. Eu estou dizendo para os caras almoçarem juntos e fazerem nenhum tipo de conciliábulo, não é uma conspirata, não é, olha, eu vou por aqui, você por aqui, mas é óbvio, numa organização em que tem a oposição com uma missão, que é enquadrar e deixar clara a culpa do Bolsonaro na tragédia da pandemia. E do outro lado, gente querendo defender de maneira truculenta, como Flávio Bolsonaro, ameaçando e intimidando. Joga junto, Humberto. Senador, pega ali de onde o Renan soltou, pega de onde o Witzel deixou e amarra. Fala assim da milícia, que tem a ver com a CPI, tem a ver com o aparelhamento do Estado, tem a ver com tudo que a gente está vivendo. É um modus operandi, é um jeito de fazer que é caro à família Bolsonaro. É assim que eles fazem, inclusive com os assassinatos. Cara, sabe, esfria, joga um balde de água fria. Nesse momento que o cara tá ali tentando se segurar a duras penas, estou falando do Flávio Bolsonaro, aí dá chance o cara respirar, não sei o que, e volta. Sabe, é duro. Fala da máscara. Por que não pegou imediatamente e deu um sabão na máscara debaixo do queixo, essa coisa patética do Flávio Bolsonaro, e emenda com a versão que esses caras têm, a máscara, a vacina, etc. Sabe? Então, assim, fica pensando, meu Deus, mas quanta oportunidade perdida na guerra da opinião pública, porque agora se trata mesmo de trazer gente para o nosso lado, o lado da luz, o lado da democracia, enquanto deixa os caras lá, né, se Deus quiser, um dia presos. Mas é isso. Tem mais superchats aí, Pedro?
Tem mais superchat, sim, mais manifestações aqui dos leitores. Você quer ouvir o Witzel antes, Kiko? Ou vamos ler? Vamos ouvir mais um pouquinho do Witzel. Vamos ver. Embora eu acho que a pandemia foi não entregar os leitos. E detalhe, esses leitos estão fechados, mas se nós analisarmos a verba que vai para o Rio de Janeiro, ela não mudou. Salvo engano, é algo em torno de 3 bilhões de reais. O dinheiro vai para o Rio de Janeiro e os hospitais estão fechados. Então, uma investigação nesses hospitais, por que esses leitos não estão abertos? E o dinheiro está indo para lá, quebra de sigilo, pode chegar à conclusão de quem é o beneficiado pelo dinheiro que está sendo desviado nesses hospitais federais do Rio de Janeiro. Isso é importante, senhor relator. O depoente diz aqui que o governo federal não quis ceder e nem colocar para funcionar os leitos que tem no estado do Rio de Janeiro. Inclusive, é bom dizer que, em princípio, a ideia era de constituir 1.700 leitos nesse... essas coisas todas. Portanto, se o governo federal tivesse colocado à disposição só os hospitais ligados ao Ministério da Saúde, fora os hospitais universitários, que vários deles estão também com leitos desativados, a demanda por leitos de hospitais de campanha teria caído pela metade. Talvez nem fosse necessário os hospitais de campanha. Perfeitamente. Isso aí não deram os leitos e ainda sabotaram os hospitais de campanha. Essa é uma demonstração. A opção dos hospitais de campanha ficou clara a razão, né? É por isso que, inclusive, ele está aqui empichado. Claro, senador. Perfeito. Nós temos um senador inquirindo, o depoente está respondendo. Salvo o melhor juízo, Vossa Excelência está inscrito. Na vossa oportunidade, essa mesa lhe garantirá. Senador Humberto, prossiga. Eu pergunto também qual foi a postura do governo Bolsonaro em relação às medidas não medicalizantes, não é, como distanciamento social, distanciamento físico, uso de máscaras e informação ao público. Como o governo reagiu diante das medidas que Vossa Senhoria e também o prefeito da cidade do Rio de Janeiro tomaram em relação a isso? A propósito, o senhor acredita que as eventuais tentativas de sabotar essas medidas possam estar relacionadas a uma ideia de que o melhor caminho para enfrentar o vírus era deixar ele se disseminar, na visão do governo federal? Essa é a conclusão que eu chego. A ideia do governo federal era a contaminação de rebanho. Ocorre que eu ouvi vários especialistas, inclusive o ministro Temporão fazia parte da comissão de especialistas do Rio de Janeiro, e a ata de reunião desses especialistas deixava claro que a contaminação de rebanho e isolamento vertical não seriam suficientes para o Rio de Janeiro. Então, eu tomei as medidas de restrição de aeroportos, rodovias, tomei medidas que estão no meu decreto, inclusive de esvaziamento das praias do Rio de Janeiro por pelo menos 3 meses, que era o tempo que nós teríamos condições de avaliar a disseminação da doença e tomar as providências necessárias. Logo após, tem aqui link de reportagem que deputados ligados a esse movimento negacionista fizeram carreatas pedindo abertura do comércio. E nós vimos que demorou para chegar o auxílio emergencial. E apenas para esclarecer sobre os hospitais de campanha, eu não respondo a nenhuma ação de improbidade envolvendo os hospitais de campanha. O Ministério Público do Rio de Janeiro, nem o Ministério Público Federal, ingressaram com ação de improbidade em relação a mim, e muito menos nenhuma das denúncias criminais, essas denúncias fajutas, criminais, contra mim, nenhuma dessas denúncias tem qualquer fato relativo ao hospital de campanha. No processo de impeachment, a ementa do processo de impeachment é vergonhosa. A ementa diz o seguinte: supostamente, o governador, supostamente os hospitais de campanha. Lendo o relatório do Tribunal Especial Misto, nós chegamos à conclusão de que a minha omissão na fiscalização é inaceitável e contrária à jurisprudência e à doutrina do país. Eu não tenho nenhuma responsabilidade com qualquer desvio que não está comprovado, não houve desvio e qualquer afirmação sobre esse ponto é leviana e desnecessária. Pois não, eu queria adendar aqui que, por exemplo, o Hospital Gafri Guinle, que é da Unirio, também federal,
teve 80 leitos fechados que não foram reabertos e poderiam ter sido utilizados para a pandemia. No caso da UFRJ, chegou-se a fazer uma campanha de arrecadação de fundos para a recuperação de 60 leitos de UTIs no Hospital Clementino Fraga Filho. Vossa Senhoria confirma esse quadro também envolvendo os hospitais federais universitários? Senador, eu não tenho os números de memória, mas as reuniões que eu tive com o ministro Mandetta à época, eu não consegui me reunir com o sucessor dele e tive uma vez com o ministro Pazuello, visitando o Hospital de Campanha do Maracanã. Em todas essas oportunidades, os hospitais federais não foram colocados à disposição do Estado do Rio de Janeiro. Na minha gestão, importante isso, hein? Eu não tive a colaboração absolutamente nenhuma para fazer o enfrentamento ao combate ao coronavírus. Mais uma pergunta. Foi denunciado pela Rede Globo que, em novembro de 2020, os gestores que estavam à frente do escritório do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro teriam autorizado 2 contratações sem licitação que somam quase 28,8 milhões, só para reformar galpões do Ministério da Saúde na Zona Norte foram quase 8,9 milhões. Felizmente, isso aí não chegou às últimas consequências, porque houve, por parte de órgãos de fiscalização, a orientação de que não fosse feito. Mas eu pergunto, diante da tragédia que o Estado do Rio de Janeiro viveu e continua vivendo, Vossa Senhoria acha que seria prioritário fazer reforma do escritório do Ministério da Saúde ou de galpão do próprio Ministério, quando esses recursos poderiam ser utilizados para outras ações e intervenções mais adequadas e necessárias? Entendo exatamente nesse mesmo sentido. Foi isso que eu pedi para que o ministro Mandetta, à época, me passasse todos os hospitais federais. Nós íamos fazer uma reestruturação da rede de saúde do Rio de Janeiro com os hospitais federais, com a verba. Porque todas essas questões que o senhor está mencionando, os hospitais federais não têm leito, não oferecem, o serviço é precário, mas o dinheiro continua chegando. E durante a pandemia não foi diferente. O dinheiro chega, algo em torno de quase 3 bilhões de reais. E tem gente por trás disso que está se locupletando disso daí, e uma investigação, com a quebra de sigilo, de quais são as empresas que prestam serviço para os hospitais. Não são OS. As empresas que prestam serviço para a OS. Vai verificar que tem saque em dinheiro de valores elevados nessas empresas e pode chegar à conclusão que vai ter gente por trás do recebimento desses valores em espécie. Pois bem, eu agradeço a Vossa Senhoria, acho que foi esclarecedor. Eu entendo que as questões que Vossa Senhoria se referiu aqui na sua defesa, não me cabe entrar no mérito. Espero que Vossa Excelência, Vossa Senhoria, possa concretamente clarificar para todo o Brasil tudo o que eventualmente aconteceu. Mas no que diz respeito à condução do enfrentamento à Covid-19 no Rio de Janeiro, nós podemos chegar numa conclusão muito clara. Quem é responsável, em grande parte, por esse processo trágico que se viveu e se vive no Rio de Janeiro é o governo federal, é o presidente da República. São aqueles que, durante todo esse processo, sabotaram as medidas de afastamento, de isolamento social, que apregoaram contra as vacinas, que apregoaram contra os testes e que, no momento em que poderiam abrir toda a estrutura do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, os hospitais também do Ministério da Educação, não o fizeram. Foram absolutamente omissos. E esse capítulo, senhor relator, nós precisamos investigar, inclusive com as denúncias que foram feitas aqui pelo depoente em relação ao papel das chamadas organizações sociais. Diante disso, eu me sinto satisfeito com os aspectos aqui que investiguei, que levantei no que diz respeito à condução do enfrentamento à pandemia, e a mim
só vieram as respostas a confirmar a minha avaliação de que a gestão que o governo federal deu a esse processo de enfrentamento à pandemia tiveram um objetivo claro de implementar essa imunidade coletiva por transmissão e refletem um absoluto e total descompromisso com a saúde da população brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bom, muito bom. Vou passar para a senadora Elisiane, mas antes comunico aos senhores senadores que estão inscritos e ao nosso convidado que eu não farei interrupção e nós encerraremos essa sessão às 16 horas, porque tem uma medida provisória que diz respeito ao Brasil, que nós temos que participar dessa reunião. Eu só pergunto uma coisa, Vossa Excelência. Em algum momento, o depoente poderá apresentar a sua versão em relação também aos ataques que sofreu aqui? Ou não? Na hora que ele quer, ele tem todo o tempo possível. Mais um advogado? Senador Elisiane, por favor. Senhor presidente, senhores colegas, relator, senhor Wilson Witzel, eu inicio perguntando para o senhor acerca da relação do governo federal com os governos durante o seu período. O senhor pegou um período que é importante do ponto de vista do enfrentamento. Olha só, sabe quem está aí? O Hélio Negão. O Hélio Negão foi lá fazer também a sua parte como sabujo, como capitão do mato dessa turma, e apareceu ali na CPI. Está dando para ver aí? Olha ele aqui, ó. Tá ele e o Ottoni de Paula fazendo a escolta. Intimidando mesmo, né? Cara, o que o sujeito vai fazer lá? O sujeito não é deputado federal, ele tem que andar em bando, né? O Flávio Bolsonaro só anda de turma, é coisa de gangue, porra. O cara não se garante sozinho, vai lá sozinho. E aqui é aquele Ottoni de Paula, que também está sendo investigado nos atos, ou nos atos antidemocráticos, ou no inquérito das fake news. E um dos dois, mas ele é super ativo. Ele é o cara que divulgou aquele vídeo do Gilmar Mendes, em que os caras jogam um corpo e falam que é do Sapão ou do Gilmar Mendes num porta-malas de um carro. Enfim, essa turma barra pesada está lá com o Flávio Bolsonaro. O cara não se garante, por que tem que levar escolta? O Ottoni está sendo investigado por ataques ao Alexandre de Moraes, Kiko. Então, Chequei pois aqui, tá? Pois é. Enfim, você vê como é que funciona essa mentalidade de gangue mesmo. E uma leitura nossa muito apropriadamente lembrou que os hospitais do Rio, maior parte, pelo menos, é controlada pela milícia. Nós demos uma matéria há algum tempo falando sobre o Bebiano e o enfrentamento que o Bebiano teve do esquema das milícias em hospital do Rio de Janeiro, e que essa pode ter sido a razão por ele ter caído em desgraça com o Bolsonaro, com a família Bolsonaro, tá? É uma suposição, isso foi contado por nós, e é a matéria do DCM, eu vou até colocar o link aqui. Mas seria interessante os senadores abordarem esse caso. Os hospitais na mão da milícia, como boa parte dos serviços lá no Rio de Janeiro, está na mão das milícias. Já contei aqui, eu não posso dizer o nome do jornalista, mas ele morreu de infarto lá no apartamento dele, em Ipanema, no Rio de Janeiro, e a viúva me disse que só conseguiu remover o corpo, levar para o IML, pagando um dinheiro para a milícia, que esse serviço estava na mão da milícia, lá no Rio, tá? Em São Paulo, quando meu irmão Paulo morreu, por exemplo, obrigatoriamente a gente teve que levar para o serviço, enfim, de remoção do corpo, fica na mão de uma máfia mesmo. Pouca gente fala do assunto porque eu lembro disso na Veja São Paulo, era um tabu, não vendia e não sei se havia outros interesses em torno disso. Mas aqui você é obrigado a contratar o serviço da prefeitura. Não tem competição, não tem concorrência nenhuma de funerária nem nada. Você é obrigado a chamar a prefeitura para remover o corpo e aí leva para o IML e de lá é encaminhado para o cemitério onde vai ser enterrado. Lá no Rio está na mão da milícia. Vocês imaginam, eu acho, que é o jornalista de que eu estou falando, mas eu acho que cai perfeitamente no que a nossa querida leitora
falou sobre isso estar na mão da milícia, os hospitais. E repito aqui, o Bebiano estava investigando esse caso das milícias no hospital lá no Rio de Janeiro. Ele disse numa entrevista ao Estadão o seguinte: chega ao ponto de as pessoas que precisam de tratamento no hospital aí, tá? Terem de pegar senha com milicianos que determinam quem vai ser atendido ou operado. E quem que opera ali, ou no mínimo, quem que é intimamente ligado às milícias do Rio de Janeiro? O que é o Brasil, senão um grande Rio de Janeiro, ali tendo, aliás, um homem que representa a decadência daquele Estado, que é o Jair Bolsonaro. A decadência, os negócios, as negociatas, a corrupção, a milícia, a rachadinha. É o Bolsonaro e a família. Então, ele levou esse modus operandi para o nível federal, para a esfera federal. O Bolsonaro é um cara que se criou lá e que a gente sabe, né, quantos PMs foram condecorados pelo Flávio, por exemplo, quando ele era deputado da Assembleia Legislativa lá no Rio, lá na Alerj. Um deles é aquele capitão Adriano, morto em circunstâncias muito mal explicadas no Rio de Janeiro. O outro aí também, o rei do crime organizado, da milícia no Rio, né? Como se isso significasse, de fato, o fim de um esquema e não simplesmente a substituição desse cara por outro, rei morto, rei posto, como se diz, que a gente vê nos filmes, por exemplo, Cidade de Deus. Morre lá o Dadinho, assume o fulano de tal. É assim que funciona. A gente comemora tal, e a gente sabe que isso aí é simplesmente uma queima de arquivo para assumir outra turma lá, porque isso continua. Então, isso era um tempo era um ponto interessante para ser abordado com o Witzel, com relação à presença das milícias nos hospitais do Rio de Janeiro. Pedroso, o que mais nós temos aí? Tá falando aí o homem ainda, né? Vamos lá? Tá falando o homem. Quer que eu mostre o Witzel ou leio o superchats? Que agora tem bastante aqui acumulado. Opa, boa. Vamos ler aí? Beleza. Vou ler aqui os superchats. Obrigado a todo mundo pelas contribuições. Olair Severo de Oliveira, além de vereador federal, agora o Dom Corleone tem deputados no Senado. Corleone por culpa do Osmar. Não entendi aqui bem esse comentário. Daniel é o Corleone, porque o Osmar, em tese, corneou o Bolsonaro com a Michelle. O Osmar Terra Plana, entendi. Isso, ele mesmo. Boa. Daniel Dantas mandou aqui um 100% super fofo. O Olair Severo mandou aqui também pra gente. Eu esperava mais do atirador na cabecinha. De qualquer forma, as bênçãos do São Kiko, acabei de pescar um bagre na Praia do Cassino, no Rio Grande. E a opção do Leandro, quem diria, hein? Cida Silva mandou aqui um hipopótamo super fofo. Dina Aquino mandou aqui um coraçãozinho super fofo. Maria José Castro, Kiko, os hospitais são comandados pela família, sou do Rio. Nikia Sacramento mandou um joinha super fofo. Celeste Silva, quanta hipocrisia, esse senador não consegue conversar, só sabe atacar, os membros dessa CPI precisam usar a sua autoridade. Marinilce Fernandes Garotti, que moral tem esse tal de Flávio para falar do Witzel? Uso minúsculas por conta do meu desprezo. Ivan Rual mandou pra gente, finalmente Whitney Houston tirou a máscara do filho do Coisa, hein, Kiko? Pois é. Vamos ver quanto tempo ele vai aguentar lá o Flávio sem ter um troço, né? Exatamente. O Carlos Viana mandou aqui pra gente. Flávio Bolsonaro é um dos homens mais perigosos do país. Relativizam só tratando das rachadinhas. Georgia Lima mandou aqui uma perinha super fofa. Eduardo Baratti, o Zambardovski, mirei na cabecinha, votei em você, no André Trigueiro e na Flávia Oliveira no Comunique-se, fazendo campanha aqui na família. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado pela sua contribuição. E aí são esses superchats por enquanto, Kiko. Quer voltar lá pro Witzel? Vamos lá? Tá Elisiane Gama, né? Vamos ver. Do depoimento dele, que Edmar disse que não seria possível mudar o Iabas, pois esta estava em um bom relacionamento com então o ministro Mandetta. E este o teria apresentado Roberto Bertoldo, que o depoente, Edson Torres, disse a Edmar que cuidasse do Iabas, que ainda em março de 2019, Edmar disse, em uma das reuniões do grupo, que eu nunca participei,
Essas reuniões eram feitas pelas minhas costas, que eram muito amigo da família e proprietária do Hospital Madre Terezinha de Jesus. Então, esse trecho está no depoimento do Edson Torres. Agora, se o Bertoldo esteve no gabinete do ministro, tinha relação, cabe, se possível, à própria CPI quebrar sigilos desse senhor Bertoldo e do próprio ministro Mandetta à época, para saber se houve algum relacionamento, se houve algum tipo de interação. Essa é a que consta aqui do depoimento do criminoso Edson Torres. Nosso tempo vai passando bem rapidamente, senhor Wilson. Eu queria fazer a pergunta para o senhor acerca do doutor Zoser. O senhor conhece ele? Tem relação com ele? Não conheço. Mas o senhor sabe quem é? O advogado doutor Zoser? Não conheço. Que atua no Ministério da Saúde? Desconheço. Não sabe. O senhor lembra de uma reunião que teve no dia 29 com o ministro Pazuello, e aí acompanhado dos Zoser no estado do Rio de Janeiro, para uma visita à Fundação da Fiocruz? O senhor lembra dessa visita? Foi a data? Ela foi no dia 25 de maio de 2020. Não fui convidado pelo ministro Pazuello. O senhor teve conhecimento? Não fui convidado. O senhor nunca ouviu falar no doutor Zoser? Não, o governo federal evitava me convidar para reuniões no Rio de Janeiro. Certo. Ex-governador, a minha última pergunta agora para o senhor é exatamente acerca da atuação de milicianos. Eu pergunto ao senhor, alguém que já foi magistrado, portanto, tem uma longa experiência, inclusive nessa área do acompanhamento de processos, várias áreas, assumiu o governo de São Paulo, e aí, como o senhor, inclusive, colocou aqui um pouco mais cedo, o senhor atuou fortemente no enfrentamento em relação a essas milícias. Eu pergunto ao senhor, como é que foi o comportamento deles no período de pandemia, por exemplo? Qual a configuração? Eu sei que meu tempo é muito pouco, mas eu queria que o senhor nos explicasse um pouquinho como se dava. Por exemplo, havia pressão de grupos de milicianos em relação, por exemplo, ao rompimento da pandemia por parte de alguns comerciantes, a ponto, por exemplo, de pagar lá aquelas famosas taxas, não é? Que são as taxas de segurança que acabam sendo cobradas. O senhor poderia nos relatar um pouquinho como se dava, na verdade, essa atuação, se isso aconteceu e como foi, ao mesmo tempo, também a sua atuação em relação a esses grupos? Senadora, é bem provável que nas carreatas eles estivessem envolvidos. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ingressou com várias ações para proibir as carreatas. Nós tivemos decisões favoráveis. Havia envolvimento de deputados nessas carreatas que estão ligados a esse movimento negacionista. E o Ministério Público conseguiu... Ligado ao movimento negacionista ou ligado a milicianos? Se os milicianos participavam ou não, para que nós possamos saber... Era preciso ter fotografado as pessoas que participaram das carreatas. Eram muitas carreatas, exatamente para abrir o comércio, mandando os comerciantes abrirem o comércio. E a senhora sabe que nós temos muita dificuldade de investigar os milicianos. Eles se infiltram. Eu classifico a milícia como uma máfia, e ela assim o é. A gente tem que dar um nome diferente. Investigar a máfia, que tem gente infiltrada na polícia, tem gente infiltrada em Câmara de Vereadores, ligados a prefeitos, ligados a parlamentares federais. Então, para essas investigações, eu determinei a Polícia Civil como linha de governo, né? A polícia é independente, mas o governador determina as linhas de investigação que são importantes para o plano de governo. Determinei investigações contundentes da milícia. O secretário de Polícia Civil, ele pediu exoneração, dizendo que estava com receio de retaliação, exatamente porque ele estava investigando profundamente as milícias. O secretário ficou com receio até da própria família, da vida dele, e pediu exoneração do cargo, o doutor Marco Vinícius. O senhor teria, por exemplo, concretamente algum elemento que pudesse nos enviar à comissão acerca do que o senhor acaba de colocar, essa relação de poder das milícias com quem, por exemplo, dentro do legislativo, não é? A gente viu, inclusive, algumas homenagens que foram feitas no estado do Rio de Janeiro a pessoas que depois vieram a ser acusadas, não é, de mortes, de assassinato, portanto, até de milicianos. O senhor teria algum fato mais concreto que o senhor poderia enviar à comissão? Senadora, quem tem essas informações é a Polícia Civil do Rio de Janeiro. A Polícia Civil tem os inquéritos que foram abertos em relação a milicianos. E ela é muito despreparada, né, Kiko? Quando assumiu o governo do Estado do Rio,
a criação do Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro ao Crime Organizado. Sugeri ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e foi criado, através de lei, uma vara especializada em combate ao crime organizado que não tinha. A ideia é criar 5 varas, criou uma com juízes especialmente dedicados a isso. Então, há muito material, certamente, pelo menos havia, não sei se continua, mas pelo menos na minha gestão, havia muitos inquéritos investigando empresas e pessoas ligadas a movimento dito miliciano. Tem que requisitar a Polícia Civil do Rio de Janeiro. No começo da sua fala aqui, o senhor fez, por exemplo, referência, e o senhor colocou o seguinte, que espera que a ordem democrática seja restabelecida. Aí, no final, o senhor continua. Quem sabe o mandante do caso Marielle vai ser descoberto. Opa! O que motiva essa sua fala? No que o senhor pode falar de forma mais clara à comissão, quando o senhor, e aí é bom lembrar, o senhor não falou essa frase apenas uma vez, o senhor falou algumas vezes, que lhe levam, por exemplo, o senhor a ser motivado a falar exatamente isso. Quem sabe a gente chega aos mandantes do caso Marielle, do assassinato brutal e terrível desta mulher, que foi um impacto não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Verdade. Senadora, a minha condução como governador não é interferir na investigação. Quando eu chamei os delegados que estavam à frente do caso Marielle, eu havia me comprometido com a família da Marielle, com a mãe, que eu, inclusive, recebi no Palácio Guanabara, que o governo do Estado faria de tudo para saber quem eram os executores e mandantes. Com 2 meses de governo, em fevereiro, os executores da Marielle foram presos, porque na reunião que eu tive com os delegados, eu não tive acesso ao processo, não é meu papel como governador ter acesso à investigação, mas é meu papel como governador fazer com que a polícia funcione, assim como é meu papel fazer com que a... Eu perguntei aos delegados, o que vocês têm de elementos do ponto de vista de autoria e mandante? Os delegados disseram, nós temos os autores, eu não quero saber quem são. Opa. Eu sugiro a vocês que fechem essa parte do inquérito e abram um novo inquérito, uma sugestão com experiência como magistrado. E nessa nova fase, vocês vão encontrar quem é o mandante do crime. Quando se fez a prisão dos executores da Marielle, deu-se prosseguimento às investigações dos mandantes e chegou-se no porteiro. A partir dali, houve esse inquérito requisitado pelo ministro da Justiça para, no meu entender, coagir a testemunha, que foi de fato coagida, ela não quis mais prestar o depoimento, e o meu impeachment foi na sequência de todos esses atos, que a polícia hoje, a investigação do caso Marielle caiu em banho-maria, no meu sentido. Na sua opinião, o seu impeachment é fruto da sua atuação em relação ao caso Marielle? Começou ali. Obrigado, senadora. Muito obrigada, presidente. Senador Randolfo Rodrigues. Senhor presidente, senhor relator. Governador, eu queria partir do ponto deixado agora pela senadora Elisiane. Aí sim, boa. Aí sim. O que Vossa Senhoria relata aqui, ocorreram ações contrárias às medidas restritivas adotadas pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, quando Vossa Excelência estava no exercício do governo. Eu queria somente que o senhor confirmasse. O senhor entende que algumas dessas ações, e para corroborar com isso, eu peço aqui uma informação, tem uma notícia de 7 de fevereiro de 2019, antes, inclusive, da pandemia, o Vossa Excelência ainda estava no governo, em que o então ministro Gustavo Bebiano relata ameaça à equipe de governo em hospital do Rio de Janeiro e suspeita de atuação... Acabei de falar. O que Vossa Senhoria destacou ainda há pouco, respondendo à senadora Elisiane, Bebiano, teve a atuação de milícias contra as medidas de isolamento adotadas pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Os caras estão nos assistindo, hein?
Foi o que aconteceu, que eu também tive notícia pela imprensa. Agora, só para esclarecer a Vossa Excelência, como foi um fato ocorrido no Hospital Federal, nos termos do artigo 109 da Constituição, cabe à Polícia Federal apurar. Perfeito. E o fato Mas não foi após apurado. esse episódio, eu falo em relação à pandemia. Teve atuação miliciana contra as medidas restritivas, as medidas de isolamento? Senador, eu não posso afirmar isso, porque as carreatas elas eram organizadas de forma muito bem organizada contra as medidas de isolamento. Então vamos a esse foco, as carreatas. O senhor relatou aqui, nós temos conhecimento, e o senhor declina aqui, que parlamentares estaduais e federais participaram das carreatas. De fato... Não pode falar, eles organizavam. Eles organizavam. Eles organizavam as carreatas. De fato, inclusive, senhor relator, aqui temos algumas postagens em redes sociais da época, inclusive de um parlamentar pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo o seguinte: é hora de começar os trabalhos, manifestações pela reabertura do comércio e isolamento vertical. Aqui, outra. Como é que um governador de estado decreta e, ao invés de ir ao judiciário para questionar a decisão do governador, faz um movimento de desobediência civil, motivando carreatas contra a decisão do governador? Perfeito. Tem outra aqui. Venho alertando há tempo sobre a alteração da estatística de óbitos. Acredito que, inclusive, um dos temas de investigação da CPI. Quando a verdade vir à tona, muitos perceberão que a grande esquerdopata mídia participou com todo esforço do maior experimento social deste do século passado, e talvez parem de se pautar por ela. O senhor podia declinar o nome dos parlamentares que organizaram carreatas, organizaram eventos contra o isolamento social? Senador, acredito que sim. Tem umas notícias de jornal, mas é o deputado estadual Poubel, um dos mais violentos. Esse cidadão invadiu o hospital de campanha de Nova Iguaçu. O deputado Anderson Moraes, deputado Alana Passos, deputado federal Antônio de Paulo. Os que eu me lembro de cabeça são esses. São os principais... Antônio de Paula estava lá, hein? Das carreatas. Senhor relator, eu considero importante nós registrarmos na CPI os nomes dos parlamentares que foram declinados pelo senhor governador Wilson Witzel, porque esses, assim, claramente o senhor governador aqui declina nome de parlamentares que obstacularizaram, sabotaram medidas de prevenção. Inclusive, senador, eles foram réus numa ação civil pública promovida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro para que não fizessem as carreatas. Coloquei no chat aqui a matéria que a gente deu, tá? Sobre o Bebiano e o esquema de milícia nos hospitais. Muito bom. Está nos ouvindo, hein? O nosso querido Randolfo. Falta vir aqui, né? Contra as medidas o Randolfo está ouvindo a gente. Tiveram, ou melhor, a atuação. Vamos encarar o Voldemort. É bem provável. Perfeito. Senhor governador, no Rio de Janeiro, salvo o melhor juízo, o senhor me corrija, tem 650 leitos de hospitais federais fechados, né? O senhor chegou a informar o governo federal? Mais de 800. Perfeito. O senhor chegou a informar o governo federal sobre esses leitos fechados e ao Fórum de Secretários Estaduais de Saúde? Senador, no início de 2019, eu pedi a administração dos hospitais, obviamente com os recursos, acredito que são mais de 3 bilhões de reais. Para esses hospitais, dá e sobra para abrir os leitos. E em 2019, já teríamos esses leitos abertos. Não fui atendido e, durante a pandemia, também não fomos atendidos. Com o objetivo exatamente de asfixiar a gestão da pandemia para fazer prevalecer a narrativa de que os governadores... Então, o governo federal, propositadamente, não atendeu às requisições de Vossa Senhoria para... Não, as justificativas são as mais estapafúrdias, que os leitos estão sorteados, os leitos não estão em condições de ser operados. Sim, mas entre construir o hospital de campanha, que é uma grande dificuldade, um grande problema, e reformar rapidamente leitos, a medida seria salutar, seria reformar os leitos. Perfeito.
Além dos episódios de carreatas contra as medidas restritivas, nós tivemos notícias de invasão de hospitais e também que teria sido organizadas e patrocinadas por parlamentares. Deputado Poubel. Ele invadiu... Além deste, algum outro? Que eu me lembre, esse daí foi o articulador da invasão no hospital. Perfeito. O senhor chegou a constituir um comitê científico do enfrentamento à pandemia durante o seu governo. As decisões sobre as medidas restritivas foram adotadas no âmbito deste comitê? Todas. Eu, pela experiência como juiz federal, ouço os peritos. As minhas decisões são pautadas com base na expertise dos que são conhecedores do tema. E eu determinei ao secretário de Saúde que ele constituísse um comitê científico e que todas as decisões seriam motivadas por esse comitê científico nos decretos que foram baixados. O senhor disse que ocorreram intervenções indevidas do governo federal no Rio de Janeiro. Uma delas, salvo o melhor juízo, foi a mudança do comando da Polícia Federal. O senhor confirma isso e lhe pergunto, além dessas mudanças, ocorreu algum outro tipo de pressão direta ao senhor para que ocorresse alterações na estrutura de governo dirigida por Vossa Excelência à frente do governo do Rio? Há um fato que eu vou manter sigilo, e se houver a sessão em segredo de justiça, eu vou revelar. E uma outra questão é o regime de recuperação fiscal. Desculpe-me, um fato? Um fato gravíssimo que eu vou revelar numa sessão que for em segredo de justiça. Perfeito. Senão, não haverá... Fala agora, pô! Governo federal. Que envolve a intervenção. Em vosso governo. Fala. Além disso, nós tivemos o regime de recuperação fiscal que só foi assinado após o meu impeachment no governo do Estado do Rio de Janeiro. O senhor chegou a ser advertido por alguém no governo federal que isso ocorreria só após o seu impeachment? Fui advertido. O governo federal chegou a procurar o senhor para falar do Hospital Geral de Bom Sucesso? E se o senhor recorda das prisões ocorridas por ter milícia à frente da direção desse Hospital Federal? Aí sim. Os hospitais federais são intocáveis, ninguém mexe ali. Tem um dono. E essa CPI vai descobrir quem é o dono daqueles hospitais federais. Tem um dono. O senhor fala dono, entre aspas. Tem um dono. Ali tem um dono. E tem investigação sobre isso. O senhor poderia indicar para essa CPI um caminho para descobrirmos quem são os donos? Quebrando o sigilo das OS que prestam serviço lá. Nós encontraremos quem são os donos. Quebrando o sigilo do superintendente que foi exonerado. Teve um que foi exonerado. Os dois ali. Foi exonerado, quebrando o sigilo dele, quebrando o sigilo das OS que prestam serviço e as empresas que prestam serviço às OS. Certamente, essa quebra de sigilo, que deve ser sob segredo de justiça, para que possa avançar sem expor, né, num primeiro momento, os senhor acredita que se esta comissão parlamentar de inquérito seguir nesse caminho, encontraremos quem são? Abre aspas. Os donos, exatamente, fecha aspas, dos hospitais federais do Rio de Janeiro. Perfeito. Durante o seu período à frente do governo do Rio de Janeiro, Vossa Senhoria recebeu alguma pressão por parte do presidente da República, no sentido de não decretar isolamento social, de não decretar o uso de máscaras? Caso afirmativo, quando e como isso se deu? Senador, ele nunca fez essa afirmação direta. A afirmação que ele fazia era nos pronunciamentos oficiais. Quando nós decretávamos as medidas de isolamento, vinha um pronunciamento oficial falando gripezinha, falando que os governadores iam acabar com os empregos, que os governadores são ditadores. Ou seja, não havia uma coordenação. E em não havendo uma coordenação, havia uma descoordenação. Havia um pronunciamento oficial, que eu entendo esse pronunciamento criminoso, que impedia os governadores de fazer o trabalho deles. Esse é o problema. O governador pede para ficar em casa. E o presidente vai no pronunciamento oficial e fala o contrário. Fala, é uma gripezinha, inclusive eu sou com meu histórico de atleta, não vou ter problema. As pessoas vão para a rua, vão sem máscara, faz aglomeração,
e o caos vai se implantando e a dificuldade para fazer o isolamento é sempre muito grande. Em algum momento houve interferência ou tentativa de interferência do senhor presidente da República ou de pessoas próximas do presidente da República em sua administração com o objetivo de impedir a adoção das medidas sanitárias aprovadas pela Organização Mundial de Saúde ou algum outro tipo de interferência? Omissão. A omissão. A omissão na coordenação central, a omissão em dialogar com os governadores para encontrar uma solução que fosse nacionalmente, a omissão no sentido de se fazer a compra dos respiradores de forma nacional, através da União, junto a outros países, negociar. Hoje mesmo nós estamos assistindo aí o desespero dos governadores para poder conseguir vacina, porque ao invés de negociar com o governo, está brigando com o governo chinês. Então essa é a dificuldade que nós estamos enfrentando desde março de 2020, para poder minimizar os efeitos da pandemia. Você viu que ele falou do Ottoni, o Ottoni estava aí também, hein? Ao governo federal, mostrei o Ottoni. Para adotar as medidas de combate à pandemia, foi atendido ou deixou... O mais bobo é o Hélio Negão. Posições políticas adotadas muito pouco. É o trouxa. Ele vai na onda. Mas muito pouco... Já nem ele sabe o que ele está fazendo lá. Recebemos alguns... Sabe, eu acho que está abafando. São muito... São muito insignificantes diante da pandemia, mas é uma conduta que fica claro, que demonstra que é uma omissão calculada e atende um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a dar uns respiradores para dizer que não deu nada. Perfeito. Absolutamente suficiente. O senhor disse que o seu afastamento, o seu impeachment, foi caracterizadamente um ato político de perseguição por suas posições serem opostas ao do governo federal. O senhor, inclusive, ensinou que o hoje governador do Rio de Janeiro, no dia do vosso impeachment, estava aqui em Brasília. No dia do meu afastamento. No dia do vosso afastamento. Na véspera do meu afastamento, ele estava em Brasília. O senhor tem notícia de que, após isso, se ocorreram mudanças no trato com o governo federal e, mais que isso, se alguns personagens, como o senhor Fabrício Queiroz, passou a frequentar o Palácio Guanabara? Tem foto disso. Depois da minha saída, a relação do governo federal... É fato que a filha dele é nomeada no governo? Foi nomeada e depois que saiu a reportagem... Botou Queiroz na CPI. Ela tem foto dele no Palácio Guanabara. O Fabrício Queiroz passou a frequentar o Palácio Guanabara. No meu governo, não chegava nem perto. E eu nunca atendi pleitos de favorecimento a quem quer que seja. Hoje ele frequenta? Bom, tem uma foto Hoje ele dele. Frequenta e tem relações com o seu governador, o seu atual governador? Não posso dizer, mas que a reportagem mostrou a foto dele no estacionamento do Palácio Guanabara, está publicado na imprensa. No meu governo, ele nunca passou perto. Então, claramente, o senhor acredita que o apoio que hoje o governo do Rio de Janeiro recebe é claramente por conta do governo do Estado do Rio de Janeiro, o atual governo, apoiar a política adotada pelo presidente da República, pelo governo federal? Certamente. O atual 15 segundos. O vice-governador que me substituiu, o vice-governador, ele declarou, inclusive, que vai votar no Bolsonaro em 2022, está fazendo campanha, né? Já declarou isso aí, lamentavelmente. O senhor acha que isso tem relação com a omissão do governo do Estado do Rio de Janeiro nos eventos públicos que o presidente da República realiza, transgredindo as medidas sanitárias? Certamente, senador Randolph, se eu tivesse no governo do Estado, não ia ter aquele tipo de coisa, não. Não ia ter motociata, eu ia ingressar na Justiça, provocando o Ministério Público para que houvesse uma decisão judicial proibindo motociata. Motociata, passeata, ia ter resistência, né? Infelizmente, sofri o impeachment de uma forma totalmente parcial. Não adianta falar que foi por unanimidade. O Ministério Público fala o que quer, de forma irresponsável. O juiz vai definir com base naquilo que o Ministério Público fala. Agora, lá na frente, não adianta ficar citando o trecho da delação aí, como foi citado, trecho da decisão, que a decisão do ministro é pautada nas inverdades que o Ministério Público leva. E aí, lá na frente, eu nunca fiz isso como juiz. Lá na frente, absolvido. Muito obrigado, senhor governador. Senhor presidente, só comunicando. Só um minutinho, senhor presidente, só para comunicar a Vossa Excelência, senhor relator, que estou requerendo o depoimento em reservado à SCPI do senhor Luiz Witzel.
Acho que tem informações complementares que sua... entendeu? Ele combinou de Witzel de falar em reservado em juízo, e não nesse fórum aí, sacou? E aí ele vai falar... O negócio pode ficar mais sério. 28 de agosto de 2020. Eu fui afastado dia 28 de agosto com base... Pedrão, tem mais superchat aí ou a gente está aqui ralando feito louco? É de 28 de agosto. Feito dois palhaços. Dia 28 de agosto já tinha... Estamos meio feito dois palhaços, Kiko, assim, um pouquinho. O pessoal podia ajudar com R$1 agora. O senhor ainda chegou a discutir. Tirar um pouquinho o som, tá, Kiko? Vou ler aqui. Pode ler. Vou ler aqui os superchats de vocês. Obrigado a todo mundo que está participando aqui conosco. Deixa eu ver aqui. A Jorge Lima mandou uma perinha super fofa, a gente agradece. Reginaldo Colbert mandou pra gente. Whitney Houston foi depor, mas quem levou o guarda-costas foi o Flavinho Calça Cagada, hein, Kiko? É por causa do filme. O filme Guarda-Costas com a Whitney Houston e aquele cara, como é que ele chamava mesmo? Cacete, me ajudem aí. Lembra a música? Exatamente. Como chamava esse cara mesmo? Ele desapareceu, né? Bom, ele não morreu, não? Não, morreu pra você, ingrato. Morreu pra você, ingrato. Como é que ele chamava mesmo? Ai, cacete. Bom, vamos lá. E aí? Daqui a pouco o pessoal lembra aqui. João Fernandes mandou aqui um super sticker pra gente. Isabel Macedo, eu tô aqui no DCM desde cedo. Kevin Costner. Não, tá vivo. Tá fazendo filme ruim. Deixa eu pegar aqui mais alguns comentários. O Isabel Macedo mandou: tô aqui, aqui no DCM desde cedo. Haja antidepressivos. João Batista Júnior mandou um bichinho super fofo. Ricardo da Silva mandou uma piada aqui. Whitney Houston pergunta: senador Flávio já se cagou hoje? Sensacional. Só as piadinhas de cocô hoje. Deixa eu pegar aqui, ó. O Laírio Severo, além do vereador federal, isso aqui eu já li, do Dom Corleone e Kiko. Chegou aqui a Kátia dos Anjos. Eu amo vocês diretamente do meu país, Ceará. Tá aqui conosco. Muito bom, pessoal. Bom, acho que é isso aí, né, Pedrão? Vamos almoçar, vamos tocar o site, depois a gente volta às 5 e depois às 9. Vou agradecer todo mundo aí. Fiquem conosco que a gente vai estar cobrindo a CPI. Se tiver intervalo, nós vamos entrar. Mas eu estou achando que eles vão até às 4 direto. Valeu, aí, meus amigos. Vida longa e próspera, gente. Bom almoço para todo mundo. Boa tarde bom almoço para todo mundo. Boa tarde para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.